Presta atenção nesse vídeo aqui, olha aí. Muito lá na capital federal, a gente vê ali o homem se aproximando, olha só, aparentemente até com guarda-chuva, ele vai caminhando, ele chega pela lateral do prédio do Supremo Tribunal Federal, olha só, dá pra ver ele ali, no momento em que ele coloca a mochila no chão, começa a mexer na mochila, ali um segurança, um agente se aproxima, tenta conversar com o homem que arremessa o primeiro dispositivo. Aí a imagem é acelerada pra gente acompanhar a sequência dos fatos, e mais um dispositivo é quando ele pega um desses explosivos junto ao corpo e também explode. Vamos lá, quero explicar para vocês aqui, para parar aqui. Deixa eu só explicar uma situação para vocês. Primeiro, que louco, maluco, mau caráter, vagabundo tem para qualquer lado. Já estão querendo já colocar, vincular ele com o Bolsonaro, falando que foi filiado no PL. Ele foi filiado no PL em 2020, o Bolsonaro nem estava no PL. Tem prints e conversa dele falando mal tanto do Bolsonaro e tanto do Lula. Já começou o mau caratismo e a covardia. Sobre a questão do vídeo, eu queria falar para vocês o seguinte, vocês prestaram atenção que ele estava com um guarda-chuva, um cara que é um homem-bomba, que queria se explodir, está preocupado em não pegar chuva e não se molhar? Por que eu tô falando isso? Vocês perceberam que tá com a bomba e depois ele cai no chão e a bomba pega e explode nele? O que pode ter acontecido também, como seguranças estão em legítima defesa, pode ter atirado nele. Vamos aguardar pra gente saber, porque é bem claro ali que ele tá com a bomba, depois ele sai e cai no chão. A hora que cai no chão, a bomba explode nele. Pode ter acontecido isso. E o segurança tá certo. Tá certo. E outra coisa, ele morreu. Não tem como ele poder esclarecer, né? Se ele tivesse vivo, eu já falo para vocês aqui, devia poder ser na cadeia. Isso aqui é louco, maluco, mau caráter, o que seja. E graças a Deus que não prejudicou ninguém, que foi só ele. Imagina se tivesse acontecido uma tragédia ali. Tivesse matado mais pessoas. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque começou a hipocrisia de querer vincular ele ao Bolsonaro. À direita. É isso que está acontecendo. Sabe por que eu vou falar isso? Porque agora a gente precisa mobilizar, porque eles vão fazer de tudo. Para quê? A gente não está lutando aqui pela anistia. Já começou, inclusive o Felipe Neto. Foi o primeiro a publicar já falando, não queremos anistia. Então vai fazer de tudo para prejudicar os inocentes que não tem nada a ver com esse maluco aqui. Agora mostra o vídeo do ministro Alexandre de Moraes, olha isso aqui. Olha isso aqui. Mas o que ocorreu ontem não é a narrativa. Um fato isolado do contexto. Queira Deus e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. Mas é isso aí, pessoal, sendo narrativa para poder falar que não tem anistia. Então o que a gente precisa fazer aqui, eu como parlamentar, os outros deputados federais, senadores, é começar a mobilizar para quebrar essa narrativa aqui. Porque já reparou que ele também ele já investiga, ele já julga, já falando que não pode ter sido um fato isolado. Não. Pode sim ter sido um fato isolado, sim.
querer vincular isso com a questão, né, dos patriotas que estão presos pela questão do dia 8, que tem muitos patriotas inocentes. Então já começou a mobilização deles. Então a gente precisa fazer a mobilização de cá. Para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tire essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui, e que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar, porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar, porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço, sempre amei trabalhar, sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que valorizar assim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui: fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consiga também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6x1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, aqui 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jorge? Fica à vontade, meu irmão. Cleitinho, você, como sempre, gentil, te agradeço. E nós, você, como eu, como o senador Plínio Valério, somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Rui Barbosa, né, o patrono dessa casa, costumava dizer: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Hoje, dentro da legislação, nada impede que o empregador e o empregado, o empresário, o funcionário, façam um acordo. Olha, patrão, eu preciso trabalhar só 4 dias, porque eu tenho isso, eu estudo, eu tenho filho. Nada impede na atual legislação que haja acordo. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem uma das menores taxas de proatividade, de produtividade dos seus funcionários, obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Eu sou a favor da liberdade e eu tenho certeza, Cleitinho, que você também.
E aquele funcionário, aquele patrão que fala, olha, eu só posso trabalhar 4 dias, ou 3 dias, ou 2 dias, só vou trabalhar um dia, domingo para o senhor. Ele já tem essa liberdade, e o parlamento tem tantas reformas que o Brasil precisa, Cleitinho, que eu acho que é muito mais importante nós estarmos discutindo privatizações, modernizações, desburocratizações, deixar o Estado brasileiro mais leve e não, mais uma vez, interferir na livre negociação de funcionários e empregadores. Então, uma vez eu perguntei para o presidente Bolsonaro assim, presidente, às vezes a matéria a gente não conhece, às vezes a gente chegou atrasado, às vezes o avião atrasou, chegamos dentro do plenário e não sabemos como votar sim ou não. Aí ele, eu vou te dar uma dica de ouro, Safe. Se foi o PT, o PSOL que propuseram, vota não que você vai acertar. E eu te falo isso, vício de origem. Tudo que esses caras propõem, você vê a base da defesa deles. É invasão de propriedade, ao invés da criança aprender matemática, biologia, português, é ensinar ideologia de gênero, é dizer para minha filha de 12 anos, para o teu filho, para minha filha, para o neto, dizer, você não é menino, nem menina, é menine. É discutir coisas inúteis que destroem a sociedade e todos os valores que você, como eu, acreditam, que estão no livro sagrado que nós acreditamos. E acima de tudo, Cleitinho, nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação entre o empregado e o empregador. E a atual legislação não impede que essa negociação de 6, ou de 4, ou de 3, ou de 12, ou de 1, seja uma liberdade dos dois lados. Não há impedimentos para o funcionário e o empregador chegarem a um número de dias. Então, para que o Estado brasileiro vai dizer assim, Cleitinho, você não pode mais trabalhar 6 por 1, você tem que trabalhar 4 por 3, porque o Estado brasileiro manda na sua vida e determino os dias que você quer trabalhar. Por isso, com todo o respeito que eu tenho, você é um amigo, você é um irmão querido, mas eu quero que você reflita sobre propostas de um partido que só prejudica o Brasil, só prejudica. Se a esquerda já faz tantas coisas erradas contra o nosso país, o PSOL é o pior deles. É a extrema esquerda que é contra a família, contra a propriedade privada, contra a polícia militar, a favor de ideologia de gênero, de linguagem de gênero. Em São Paulo, cantaram o hino nacional, Cleitinho, cantando 10 filhas deste Solesmã Gentil, um absurdo, inclusive previsto do Código Penal, na nossa Constituição, previsto a punição. Então esses caras, tudo que vem desses caras tem vício de origem e é para destruir o Brasil e controlar cada dia mais a população brasileira. Obrigado pelo apoio, você é um cara querido e gentil. Tamo junto. Obrigado.